Você quer ver um negócio? Agora esse cara está falando de controle de armas. Aproveitaram, né, o choque do negócio de Sandy Hook, de precisamos tomar as armas, etc, etc. Espera um pouquinho. Né? Desde os anos 80, quantos massacres tipo Sandy Hook houve nos Estados Unidos? 62. Quantos proprietários de armas tem nos Estados Unidos? 120 milhões. Quem disse que se você começar tomando as armas dos 120 milhões, você vai conseguir acertar justamente aqueles 62 autores possíveis de massacres do tipo Sandy Hook? Hã? Isso é a mesma coisa de que você dinamitar um quarteirão para matar 62 baratas. Você pode dinamitar o quarteirão inteiro, você não vai acertar 62 baratas. Esse é o primeiro elemento. Segundo elemento, quantas pessoas morrem por ano em ataques à arma de fogo nos Estados Unidos? 8 mil. Os Estados Unidos têm aproximadamente entre 12 e 15 mil homicídios por ano, 4 vezes menos que o Brasil, com os 100 milhões de habitantes a mais que tem nos Estados Unidos, tem, né, um quarto dos homicídios que tem nos Estados Unidos, e desses homicídios apenas 8 mil são praticados com armas de fogo. Em contrapartida, 400 mil pessoas por ano, 400 mil pessoas por ano se livram de ataques homicidas reagindo de armas na mão. Então isso quer dizer, para você eliminar 8 mil homicídios, você vai fomentar outros 400 mil. É uma coisa que não faz sentido absolutamente. Mas justamente porque não faz sentido é que as pessoas apoiam que elas querem isto. Por quê? Veja, quando um esquerdista diz eu quero diminuir a violência, você não pode entender que ele quer isto. Hein? Se o que ele está fazendo é diminuir a violência, ele vai tirar proveito político disso, dizendo, está vendo, fui eu que pacifiquei o país. E se aumentar formidavelmente a violência, ele também vai tirar proveito disto. Por quê? Porque isto fomenta a situação revolucionária que ele deseja, ou para explodir o establishment, ou para o contrário, se ele estiver no comando do establishment, para justificar, né, a política de repressão geral que ele quer impor. Então, você vê, é tudo com pensamento duplo, vai para cá ou vai para lá. E a gente tem que entender isso. A língua dupla, né, o bilingues maledictus de que fala a Bíblia, está no coração do esquerdismo internacional. Não só do esquerdismo, mas de todo e qualquer movimento revolucionário. Seja comunista, fascista, nazista, anarquista, todos eles têm o pensamento duplo. E pessoa de pensamento duplo, é difícil você lidar com ela. E por isso mesmo eu digo, quanto mais maluco o sujeito, mais vantagem ele leva. Você vê, uma pessoa normal não é capaz de ter a agressividade psicológica que tem um louco. E na base da agressividade psicológica, a pessoa domina todo mundo. Qualquer de vocês pode depor, não tem na sua família uma pessoa psicologicamente violenta, que todo mundo acaba concordando com ela para não contrariar, para não criar mais problema. É assim na política, é a mesma coisa. Né? Então o movimento antimanicomial espalhou louco para tudo quanto é lado. E esses caras que fazem ataque como Sandy Hook são todos caras que não estão no hospício. É? Então você vê, em vez de você devolver 62 malucos para o hospício, você quer tomar as armas de 120 milhões de pessoas. Você já parou para pensar o que é o confisco de armas de 120 milhões de pessoas? É uma operação de guerra muito maior do que foi a coletivização da agricultura na União Soviética, onde morreram, só ali naquele lance morreram 30 milhões. E certamente, se o governo for impor mesmo esse confisco, ele vai ter que matar muita gente. Para matar muita gente é que ele já está se preparando, e por isso mesmo que a Homeland Security, o Departamento de Segurança Interna, comprou 2 bilhões de rodadas de balas hollow point. As balas hollow point são proibidas para uso militar pela Convenção de Genebra, quer dizer, militar em guerra não pode usar. Então você só pode usar aquilo para matar quem? População civil. Aí não é proibido. Então, 2 bilhões de balas hollow point. Para usar contra quem? Contra terrorista não pode ser, porque daí é uso militar. Então, só pode ser contra a própria população americana. Isso quer dizer, o governo está preparado para fazer um genocídio aqui, para impor a sua autoridade,
sob o pretexto de proibir 62 tiroteios. Né? Você pensa que isso é loucura? É loucura, e por isto mesmo eles vão fazer. Veja, em algum jornal do Brasil, vocês leram a notícia sobre as balas Hollow Point? Nada, 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 nada. Pior que se você vai entrevistar os caras do Homeland Security, eles dizem, não, isso é rotina. Do quê? Polícia usar balas Hollow Point já não é rotina de jeito nenhum. Agora, 2 bilhões de rodadas, 2 bilhões de tiros, dá para matar muito mais de 120 milhões de pessoas. E eles estão preparando isso sim, e eles vão fazer, eles vão impor. Então, você vê, essa coisa de um governo que cada vez mais consegue impor medidas absurdas, isso está sendo adotado aqui, está sendo adotado no Brasil. Você viu esse caso de Suyamisu, em que os lavradores lá de repente são tirados fora, né, para dar as terras para uma tribo de índio que você nem sabe se existe. Né, porque tem aquele livro do general Mena Barreto, que chama Farsa Yanomami, vocês deviam ler esse livro, né, que foram dadas extensas terras a uma tribo chamada Yanomami, a qual jamais existiu, a qual foi inventada por uma fotógrafa maluca chamada Cláudia Andújar. Ela que andou pelo Brasil, criou, ela juntou meia dúzia de índios, agora vocês são Yanomami. E haja terra para os caras. Esse pessoal do Quilombo é a mesma coisa. O sujeito diz, não, aqui foi a terra do meu bisavô. Você precisa provar? Não, não precisa, você diz, está aprovado. A prova é por declaração. Agora, você vê, este negócio das armas, para tomar as armas de todo mundo, é preciso você neutralizar a segunda emenda da Constituição. Bom, o trabalho para neutralizar a segunda emenda já vem de muitos anos. E agora já se transformou num esforço geral para anular a Constituição americana. O New York Times já está defendendo a demolição da Constituição americana abertamente. Você vê que eles vão criando a situação na qual a ideia absurda vai se tornando cada vez mais aceitável, mais palatável. Tá certo? É por aquele negócio da rã, quer dizer que se você bota a rã na água quente ela pula, mas se você vai esquentando de pouquinho ela não percebe, daqui a pouco ela está, né, totalmente cozida e não está sabendo nada. Então o New York Times esta semana já soltou lá um editorial defendendo a mudança completa da Constituição americana. Então, ao mesmo tempo, você vê, no Brasil lançaram lá uma medida que agora os policiais são proibidos de socorrer vítimas. Quer dizer, o polícia chega lá, teve um tiroteio, está lá um negro estrebuchando no chão, com sangue para tudo quanto é lado. O policial não pode tocar no cara. Ele tem que chamar uma equipe médica. Quando a equipe médica chegou, o cara evidentemente já morreu. Mais ainda, pela nova lei, se um sujeito morre numa coisa dessa, você não pode registrar como foi morte em função, vamos dizer, de uma violência. Não, você tem que fazer morte em função da violência policial. Ou seja, você está obrigando os policiais a depor, não pode atender as vítimas e ainda tem que depor contra si mesmo. Claro que isso é absurdo, é claro que é louco, mas é loucura premeditada, quer dizer, aquela imposição maluca que é feita para chocar as pessoas e deixá-las num estado de estupor, onde elas não possam reagir. Isso está sendo adotado, não é no Brasil, não é nos Estados Unidos, é no mundo inteiro. Isso foi um longo planejamento que começou desde o início do século XX. Você tem que acompanhar a história da formação dessa elite globalista. Então, você vê, a própria incoerência das propostas dessas pessoas é calculada para deixar você num estado de estupor. Por exemplo, quando a National Rifle Association, NRA, propôs que se pusesse guardas armados nas escolas, né, o pessoal da esquerda, tudo, já se viu, não pode ter arma nas escolas. Quer dizer, só o bandido pode. Só um cara pode ter arma. Quer dizer, o louco que vai lá para matar todo mundo, esse pode, os outros não podem. Né? Mas, ao mesmo tempo, você vê, na escola que o Obama pôs as filhas dele, tem 11 guardas armados e estão contratando mais um. Por quê? Ah, guarda armado na escola não funciona. Prova que não funciona é que eles põem alguns na escola dos filhos do Obama.
Isso é hipocrisia? Fala, não, meu filho, isso é incoerência calculada. Isso é para você realmente perder a capacidade de reagir. Porque você espera competir com essas pessoas no campo do debate racional, da política, etc. E não é isto. Esse pessoal só é acessível, vamos dizer, a modalidades psicológicas de ação. Isso é como um louco. Você não pode. Não adianta você tentar provar para o louco que ele está louco, porra. Não é isto. Você vai ter que usar algum artifício psicológico. As pessoas perguntam, por que eu digo palavrão aqui? É muito simples, meu filho. Esse pessoal não é acessível, nem a fatos, nem a argumentos. Mas eles são hipersensíveis ao escárnio. Então, agora, para vocês verem como é esse negócio das armas, né? Na Inglaterra, a Associação Médica está pedindo a proibição das facas de cozinha, que tem ponta. Por quê? Proibiram as armas de fogo, o pessoal começou a matar os outros a facada. Então agora só pode ter aquela faca com ponta redondinha e não pode ter mais do que 10, 12 centímetros. Isso é sério, não é loucura, não está acontecendo mesmo. Agora, aqui nos Estados Unidos deve sair uma estatística que matam mais gente com martelada e porretada do que com arma de fogo. É claro. Então, esperem que os martelos serão proibidos. Não estou brincando. Na Inglaterra, uma epidemia de compras de tacos de beisebol. Os tacos de beisebol, então, não serão totalmente proibidos, não. Agora só pode fazer taco de plástico, levinho, né, que criança pode brincar. Vai ser assim, meu filho. Né? Agora, ao mesmo tempo, você veja, agora se revelou que o sujeito que era um fornecedor de armas para o Saddam Hussein foi um dos principais contribuintes para a campanha do Obama em 2008. Né? Quer dizer, eles são contra as armas na mão do seu Zé Mané da esquina, mas a arma na mão do Saddam Hussein, a arma na mão do pessoal da Al-Qaeda pode. O que estava fazendo o embaixador Stevens na Líbia? Qual era a função dele? Entregar armas para os ditos rebeldes, dos quais 80% é pessoal da Al-Qaeda. Quer dizer, ele foi assassinado pelos seus próprios amigos, aqueles a quem ele estava servindo. Né? E agora, naturalmente, como é que o governo vai se safar? Porque tem uma comissão de investigação. Né? Como é que vai safar? Vai jogar toda a culpa no Stevens. Se foi o Stevens, fez isso porque ele quis, nós não mandamos ele fazer. Mas você quer apostar? Hã? Quantas bolas no saco você tem? Eu só tenho 2. Eu aposto as 2. Que eles vão jogar toda a culpa no defunto. Por quê? Porque defunto não fala. Porra, né? Agora, você vê que coisa. Tem no Brasil um site que chama Pragmatismo, ou Pragmáticos. Né? Então, ele noticia assim, em tom glorioso, né? Tom assim, festejando. Pela primeira vez, o modelo tradicional de família já não é maioria no Brasil. Então, só apenas 49% são famílias com pai, mãe e filho. O resto é assim, é casal separado, é mãe solteira, é casal gay, né? 3 homens fazendo suruba se chamando de família e assim por diante. Eles acham isso maravilhoso. E na página seguinte está aqui, né, sugestões para diminuir a criminalidade no Brasil. Ora, a coisa mais arquiprovada no mundo é que, com a dissolução da família, aumenta a criminalidade. Se você pegar os delinquentes juvenis aqui, 90% deles vêm de lares destruídos, evidentemente. Né? Vêm de mãe solteira, de famílias irregulares, etc, etc. Então, quer dizer, o indivíduo, de uma página para a outra, ele não percebe o que ele está falando. Ele está achando lindo justamente aquilo que ele diz na outra página, querer combater. Isso é hipocrisia? Não é hipocrisia. É assim mesmo, meu filho. Você vai ganhar de um jeito e vai ganhar do outro. Quer dizer, a dissolução da família é ótima porque fomenta a revolução. E o aumento da criminalidade também. Mas você dizer que quer combater a criminalidade também traz proveito político. Então você tira proveito da criminalidade e do combate à criminalidade. Vocês têm que aprender que esse pessoal raciocina assim. A língua dupla é inerente a essas pessoas. É uma coisa assim, eles não conseguem resistir. Né? Então,